Olá, senhores. Estamos reunidos aqui nesse belo e lindo momento mais uma vez para falar, para matar serpentes, para derrotar dragões, para falar do mal incorporado em forma de filme chamado Midsommar. Caralho, que filme de pagão da porra, hein, mano? Irmão, eu pensava que era pouco, mas é muito. É muito, cara. É muito. Já tá na agenda há muito tempo, né? Exato, cara. Midsommar, o The Wicker Man, né? O Homem de Palha e o Hereditário. Tenho quase certeza que você só assistiu um. Mas aí tu já começa assim, cara? Porra, não Sabe deixa nem uma- o ouvinte ter esperança de que eu assisti todos os filmes, cara. Eu imaginei. Ó, antes da Tipo, gente, cara, não conheça seus heróis, você não pode confiar nos seus próprios amigos. Só o inimigo nunca decepciona. só o inimigo nunca trai. Mas sim, É, antes da gente começar aqui, quero dar uns avisos, os avisos paroquiais. O primeiro é que o canal secundário do Esboço, né? O Esboço de Insanidade, ele agora a gente está publicando cortes lá, né? Então, algumas pessoas que não têm paciência de ver os episódios longos, né? Às vezes você até quer mandar para algum colega seu, só que ele não tem paciência, né, para ouvir pessoas falando horas e horas. Os cortes são mais curtos, né? E talvez possa ajudá-los, né, a introduzir sem seguir o esboço de sanidade na vida dos verdade. seus amigos aí. E o que é Ah, engraçado, porque sempre quando eu tenho oportunidade de falar assim, ó, tem um canal assim, assim, assado, os donos dele são pessoas legais, e aí eu mando pra alguém, a galera para pra ouvir e tal. E como é gente que nunca se envolveu com qualquer tipo de podcast ou coisa do gênero assim, ainda mais os que são no formato o formato de podcast que surgiu, né, dentro da bolha, eles ficam tipo, cara, parece que eu sou o novato intruso numa roda de amigos, cara. Porque é muito esquisito acompanhar a conversa de pessoas que se conhecem há muito tempo, mas ao mesmo tempo é legal. uhum. E o legal dos cortes é que geralmente os nossos colegas aí que estão fazendo os cortes, eles pegam os momentos, as partes mais produtivas, né? Da E conversa, aí, assim. conselhos gerais, né? Então, a pessoa que ouvir não vai ter esse sentimento que o Cacique comentou aí. Segunda coisa, né? Nosso projeto de resgate de livros, né? Nós estamos resgatando livros raros e fazendo a digitalização desses livros, né? Vocês conseguem encontrar de maneira gratuita lá no blog do Esboço, né? esbocodesanidade.com. Só jogar na barra do navegador, vocês já vão ter acesso aí ao blog do Esboço. Terceiro e último aviso, né? Considere fazer uma contribuição aí no Live Pix que vai estar na descrição, porque, né, toda vez que vocês fazem alguma pergunta ou dão alguma sugestão de tema, as pessoas que vocês fizeram um pedido, elas vão ter que. Isso vai exigir um certo tempo para elas responderem a sua pergunta ou elaborarem uma análise mais aprofundada do tema que você pediu, né? E tem aquela coisa, quanto você está disposto a pagar para saber o que você quer saber? Ah, mas como assim pagar por conhecimento? Isso não é pagar, miserável. Literalmente você está pedindo uma doação modesta, né? Tu paga R$ 1.000 num curso inútil, paga R$ 50 num pack de OnlyFans de vagabunda, velho. Então mais ou menos a mesma ideia. Você quer que a pessoa despenda o tempo da vida dela para te ensinar alguma coisa, você não acha que você deve colaborar de alguma forma para aquela causa, né? Enfim, é uma coisa a se pensar, né? Se você não ajudar, não colaborar para as pequenas causas, as causas modestas das pessoas que estão difundindo o conhecimento que você julga necessário para os dias de hoje, eu não sei
com que cara que você tem para reclamar do estado atual das coisas, se você não está fazendo nada para melhoria deles, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? Os isentos também têm uma parcela de culpa, né? Aquilo não fazer o bem quando você pode fazê-lo também é pecado. Mas chega de catequese, porque aqui todo mundo é velho e já deveria saber disso, né? Algo a dizer, Cassi? Por hora, não. Sobre isso? Só gostaria de dizer que a gira está vacante. Pegou, tu viu essa daí, né? Tu viu essa onda aí, não viu? Eu vi. Porra, cara, eu gargalhei demais, cara. Eu gargalhei demais. Mas aí que tu vê, né, cara, que no fim, tradição é boa e todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Tem jeito. Até os caras da banda de lá gostam. Uma banda, né? Sim, Uma uma certa banda. banda. Uma banda. Vai lá. Então, outra coisa aí que ontem eu tive aula com o professor Roberto Malê, né? Antes da gente começar a falar dos Uhum. filmes de maneira direta, mas eu acho que é uma boa introdução. E o professor Roberto Malê estava falando uma coisa que eu nunca me atinei, assim, não tinha parado para pensar. Que depois do Concílio Vaticano II, né? Além dos problemas que a galera que segue o Dom Marcel, o Fraternidade de Pio X, enfim, os caras, os tradicionalistas criticam, eu não vejo tantas críticas em relação à arquitetura, né, das paróquias, né, das igrejas. E isso foi uma coisa que o professor Roberto Mallet estava falando ontem, que após o Concílio Vaticano II também se perdeu essa característica estética, a beleza estética das igrejas também, né? Agora é caixa de sapato, impressora Epson, e elas perderam toda aquela simbologia de apontar para o céu, né? Tem, por exemplo, algumas igrejas têm até no altar, assim, tem 3 degraus, né? Fazendo referência à Trindade. Então era tudo muito pensado. Se você Nada, for, se for, nada for era analisar, sem significado, né, cara? não, se você for analisar, né, pegar livros aí que ensinam sobre a simbologia da, da missa tridentina, por exemplo, você vai ver que cada coisa ali tem uma simbologia, né? Tudo é muito simbólico, né? Desde a fumaça até os degraus do altar, os objetos que o padre usa durante a cerimônia, tudo ali tem uma simbologia. E isso começou a se perder a partir do Concílio Vaticano II. Agora, o que estética tem a ver com o que a gente está falando aqui? Eu até perguntei para o Cacique, né? Antes da gente dar continuidade nos projetos de 2024, a gente tinha que cumprir as promessas feitas do ano passado, né? Pediram bastante, principalmente o Homem de Palha, né? Pediram o filme Homem de Palha e na hora eu já lembrei do Midsommar e como consequência o Hereditário, porque Midsommar e Hereditário são do mesmo O diretor. mesmo diretor. E aí o The Wicker Man, né? O Homem de Palha eu já tinha assistido, peguei para ver o Midsommar, enfim. E esses 3 filmes, o Hereditário menos, né? Mas os 3 filmes têm coisas em comum, né? A começar pela temática, são filmes de terror, né? E 2 deles, pelo menos, são abertamente pagãos. O que quer dizer um filme pagão? Não quer dizer que as pessoas que fizeram o filme, eles são pagãos, não são pessoas pagãs. Quer dizer que a temática do filme central é uma religião pagã, seja qual for. E no caso desses 2 filmes, está mais relacionado com o paganismo nórdico, né? Ali daqueles lados da Europa, ali, Alemanha, Suíça, Suécia, mais relacionado com esses povos. Uma coisa que eu falei para o Cacique, né, que é muito interessante, que a gente estava falando sobre a estética, né?
muita gente gosta, principalmente do Midsommar, pela questão da estética, né? Assim, até você até Exatamente. mais ou menos algo sobre isso, né? Cara, e aí que tá, uma das coisas que me deixou surpreendido logo nos primeiros minutos de cena, quando eles pisam na Suécia, é a paisagem bonita, né? Aquele campo verde lindo, aquele céu azul. É o estereótipo que todo mundo tem, né? Desses lugares, né? Cenários Exatamente. paradisíacos, Exa cachoeiras, cavalos brancos correndo num campo aberto. Mais ou menos isso. Né? Exato. Mas até que a natureza não era tão paradisíaca assim, sabe? Não era tão como, como já, como já fizeram-se em outros filmes, né? Aí o choque mesmo é quando eles entram em contato com a família do Pili, né? Era o amigo, o estudante de antropologia, né? Do. Quer dar Dos, uma pequena sinopse aí do que é o Midsommar, só pro ouvinte que nunca assistiu o filme e não quer assisti-lo agora, provavelmente o cara vai nos ouvir antes de assistir o filme. Você quer dar uma pequena sinopse aí? Cara, pela sinopse não pode ter coisa da história, né? Mas é mais ou menos assim. O Não tem contexto é. problema. Aqui a gente faz O, a nossa o, voz. o contexto é mais ou menos o seguinte: você tem uma protagonista chamada. Merda, acho que eu esqueci o nome dela. Mas é uma menina loira, é uma, Indiferente. indiferente, é uma menina loira, e ela tá num relacionamento com um outro cara que é estudante de psicologia e tal. E aí, aqueles caras que estão ali, né? Todos eles têm o curso, uma área de estudo em comum ali, enquanto um tá pelo lado da antropologia, o outro tá pelo lado da sociologia, um é psicólogo, e ela também tava estudando psicologia lá, e eles estão num problema, né? Porque a menina tem uma irmã que parece-me que tinha crise de bipolaridade, alguma coisa assim. É a E Dani, se é eu a não me engano. Dani, exato, verdade, é a Dani. E aí estão numa ligação em que começa aquele impasse, né? Entre casal. Quando dois casais estão quando um casal tá com um problema, você tem as amigas da namorada e você tem os amigos do namorado. Aí você tem a perspectiva feminina do problema e a perspectiva masculina do problema. A perspectiva feminina do problema é tipo, se ele não te suporta é porque ele não presta, ele é insuficiente, ele não vale nada, entendeu? Se ele Ele não não é entende. capaz de lidar com seus problemas, ele não vale a pena. E por outro lado, tinha a perspectiva masculina do tipo assim, cara, ela é problema demais e ela nem tá transando contigo, cara. Então faz o seguinte, termina logo essa porra aí e vamos pra putada. Em resumo, os primeiros minutos de filme é literalmente isso. Só que o que acontece? A preocupação da protagonista em relação à irmã dela é verdadeira. A irmã dela acaba cometendo um suicídio, que na verdade é um homicídio seguido de suicídio, né? Porque ela acabou matando os pais, né? Sufocando os pais com CO2 e se matando logo em seguida. E ela estava morta uns 4 dias até descobrir. Esse é o trauma psicológico valendo, assim, o forte sentimento de luto que vai despontar o início de todo o filme. É basicamente em cima disso daí. Por quê? Porque enquanto o namorado dela e os amigos dela vão fazer uma viagem para a Suíça, não, Suécia, para a Suécia, para fazer o estudo de campo deles, da pesquisa dele, do TCC dos caras lá, e ao mesmo tempo poder curtir a sacanagem local que havia lá, fossem os bares, fossem os prostíbulos, fossem a cerveja, fossem as mulheres, né? Ela ia O aproveitar o contexto para ir para lá. Oktoberfest da Suécia. Exatamente. Ela ia aproveitar o contexto pra ir pra lá pra poder superar o luto e poder ter um tempo com o namorado dela, alguma coisa do gênero assim. Fica uma situação meio suja, né? Porque os caras queriam ir pra sacanagem, e obviamente, se tem mulher lá, ninguém vai pra sacanagem, né? Ou pelo menos alguns vão, mas não todos vão. O Vai namorado dela não iria, né? E, pra e essa ferrar com a liberdade dos caras. Né? e essa é a justificativa pela qual a viagem lá começa. E, bom, interessante que durante os momentos em que eles estão lá, né? Você tem o frequente uso de entorpecentes ali, né? Não sei, não sei em quais momentos eles estavam usando maconha, em quais momentos eles estavam usando cogumelo, mas em muitas cenas dos filmes eles usam entorpecentes, né? E o contexto, né, acho que da primeira ligação da protagonista, da Dani, com o lugar é a partir do uso de entorpecentes.
Então ela vai, usa lá a história do cogumelo e tal, e aí ela começa a olhar pra mão dela e aquela cena me chama a atenção, que tem grama crescendo de cima da mão dela, assim, sabe? E Uhum. aí, em dado momento, durante a viagem do cara, um dos personagens lá, o tal do Mark, que é o Gala Seca, né? É o cara mais indiferente a toda a situação ali. É o cara que literalmente queria ir só pra comer mulher, só isso. E aí ele olha pro lado, assim, tipo, ele se toca que são 9 horas da noite e tudo tá claro ainda. E aí alguém fala, assim, alguém menciona o tal do sol da meia-noite ali. E aí que você volta assim, começa a ligar, né, aos símbolos, né, do que estas coisas querem dizer e por que que toda essa simbologia pagã começa por lá, dadas as condições geográficas do lugar, sabe? E aí, exatamente. E o quanto que, para as pessoas que eram novas ali, né, como eles eram, aquilo é impactante, né? É tipo, normalmente sóbrio, Gente que vai ficar com raiva desse episódio, né? pô, naturalmente, mas fazer o quê? Fazer o quê? Já E digo, o aí, objetivo de 2024 é ofender todos aqueles que não foram ofendidos ofendidos ainda. ainda. É. Mas engraçado que, tipo, as pessoas sóbrias, o fato de você ter você ter uma mudada no fuso horário, de você sair num lugar e chegar num dia e chegar em outro horário no outro, e ainda assim haver luz do sol, haver luz, né, do dia no lugar, isso daí dá uma bugada na sua mente. Isso te torna uma pessoa um pouco mais confusa, né? Tal Isso do é fuso horário exatamente. Você fazer isso sob efeito de drogas, irmão, não é ajuda pior em nada. ainda. Exatamente. E aí você vê o porquê que essas coisas acabam fascinando qualquer pessoa que tivesse entrado em contato com aquela cultura ali tipo, há centenas de anos atrás, sabe? De ver os caras ali vivendo o paganismo deles relacionado diretamente com a terra, sabe? Relacionado diretamente com a localidade onde eles estavam. E aí, assim, depois, né? Tem uma cena que eu não consegui entender o sentido dela, eu não consegui compreender, mas por várias e várias vezes, né? A menina sempre chora quando ela escuta a palavra família. E ela sai correndo pra dentro daquele banheiro escuro, cara. E quando ela entra naquele banheiro escuro ali, ela vê o rosto de alguém lá dentro, cara. Tipo é tipo um jump scare, mas sem ser um jump scare, sabe? É só uma imagem bizarra no espelho, o rosto de uma pessoa real, que provavelmente estava ali com eles. E aí ela sai de lá, se assusta e depois ela sai do banheiro normalmente, tá? Eu queria entender o significado daquela merda ali, mas eu não consegui compreender a sacada dela entrar num lugar sob efeito de drogas, escuro, luz de vela, e sair de lá e pronto. E depois dessa cena, é quando eles começam a se encaminhar pra Harga, né? Que é o vilarejo onde eles iam ficar, né? Onde eles iriam pertencer ali, né? E é engraçado como a primeira perspectiva que o filme te vende, valendo assim, é tipo, isso vai ser um drama de casal. Vai ser tipo, esse cara aqui é um cara filho de uma puta que não sabe dar a sustentação emocional necessária que a protagonista necessita, né? Que a Dani necessita. Enquanto que ela vai passar pro telespectador todos os dramas femininos do que é viver um relacionamento onde você não é compreendida pelo seu parceiro, né? Você E percebeu já que essa é uma característica desses filmes com paganismo nórdico, né? É sempre E colocar. isso é uma coisa que, tipo assim, cara, fiquei coçando um pouco atrás da minha orelha, porque, porra, sempre me disseram que, não, porra, paganismo nórdico, religião solar, Odin pai de todos, porra, só o sol sobrepõe a lua, deuses do céu versus deuses da terra. E, tipo, tu chega lá assim e vê que o que é retratado no filme é literalmente só a parte feminina da coisa, sabe? Uhum. É uma adoração ao feminino que, beleza, sendo justo, vamos ser justos aqui. Digamos que o paganismo de verdade realmente não fosse assim, não tivesse a ver com isso. Mas o que Uhum. sobrou da estética que agrada os caras hoje é literalmente feminino, cara. É literalmente feminino e adoração da terra ali. Mas pode continuar. Eu tava até falando com o Monark sobre isso, né? Que essa questão de que muitos, se o ouvinte tiver a curiosidade e for pesquisar aí,
Análise Midsommar. Aí, dá uma olhada aí nos vídeos, você vai ver o que a galera tá falando, né? Eles elogiam muito, sim, só por ter abordado o assunto de uma religião pagã. Eles já ficam muito entusiasmados. Porque a maioria desses caras, eles assumem que são fissurados, apaixonados por fantasia e terror, horror. Eles falam isso abertamente. Não é o que eu acho, né? Eles estão falando isso abertamente e fica claro porque eles trabalham com isso todo santo dia. E, e frequentemente eles fazem críticas ao cristianismo, né? Tem um filme que chama Haxan, um filme de 1922, um dos primeiros filmes de terror aí, de longa-metragem que saiu na história do cinema. E é basicamente um filme que faz um ataque frontal à Igreja Católica, porque é um filme que retrata a Inquisição, né, e os tribunais de tortura e toda essa coisa que vocês sabem muito bem. Se você ouvir essas mesmas pessoas aí que eu tô comentando que fazem análise, que fizeram análise de Midsommar, eles falando que foi um filme muito corajoso, né, por fazer um ataque à, à religião, né? Eles falam isso também sobre o The Wicker Man, né, o Homem de Palha, né? Você lembra do... Você assistiu o Homem de Palha, Cacique, ou não? Não consegui, mano. Mas tudo bem. O Homem de Palha original, o protagonista, ele é abertamente católico. Eu não lembro se no Homem de Palha que o... Como é o nome daquele ator que faz filmes péssimos? Fez 8 milímetros, eu sempre esqueço o nome dele. Aquele ator que faz filmes péssimos. Eu quase falei Adam Sandler, mas ele tem filmes bons, cara. Eu já falei, o Adam Sandler acertou 1 de 1000, velho. Não conta. Não, não, não. Um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Pô, Continue. mas é igual o relógio parado, Adam Sandler. Esqueci o nome do ator. Ele fez até um filme recente horrível aí de vampiro. Enfim, ele faz muito filme ruim. Ele faz 8 milímetros é um filme bom dele. Ele fez o Sexto Sentido, pô. Cara, já. Ah, tá, tá, tá. É o. É o Nicolas Cage. Nicolas Cage. Eu não lembro se mudaram isso na versão do Nicolas Cage, que é uma versão esquecível. Ninguém gosta, né? Mas na versão original, na primeira feita, em 1970, o protagonista ele era assumidamente católico, né? Era um homem casto, parece que ele era e ele estava se guardando para o casamento. E aí Uhum. tem essa dualidade, né? Que ele também vai para uma ilha, né? E essa ilha segue uma religião pagã, os moradores daquela ilha, né? E a Ilha da Sacanagem, né? É mais ou menos como, Aham. cara, o Midsommar, todo mundo fala que foi se inspirou no Homem de Palha. Porque assim, a história é muito parecida. Só que no Homem de Palha é muito mais trágico o final, né? E fica clara ali a dualidade, porque o cara não aceita as práticas feitas, né? Mas frequentemente ele fala aí, Deus, vocês não se importam com o que Deus vai pensar, do que vocês estão fazendo aqui? E você percebe, né? Todo mundo que assiste o filme fica achando que o protagonista, ele é tonto, é idiota. Porque o protagonista, ele larga a vida dele para se aventurar numa terra desconhecida para salvar a vida de uma garota desaparecida. No entanto, o filme deixa muito claro isso, que estavam... Isso tudo foi arquitetado para chamar turistas, não só turistas, mas chamar pessoas, estrangeiros, para lá, ou para copularem lá ou para copular com os moradores de lá, os habitantes de lá, ou para virarem sacrifício. Tudo vai depender da circunstância do cidadão. Como o homem lá era virgem, ele virou um sacrifício, né? E frequentemente essa galerinha do YouTube, eles falam que foi um filme muito corajoso, porque olha, é um filme muito corajoso, atacar o cristianismo em plena década de 70. Você fala assim, como assim? Chegou atrasado, já tem gente fazendo isso há muito tempo. O cristianismo já estava em queda
na verdade. Já era uma espécie, não vou dizer cachorro morto, né? Mas já era um soldado muito ferido na guerra e eles É, estão exato. feriu ainda mais, né? O, o, o que fizeram com o cristianismo, né, dentro do cinema, foi só produto daquilo que já estavam fazendo com ele na literatura, né, cara? Uhum. Tanto que quem bate de frente com isso daí na questão dos livros é os escritores cristãos, né, do início do século XX, né? Que preservavam alguma linha filosófica ali que era ou era aristotélica, né, ou era platônica. E aí tinha um pezinho ali no cristianismo, né? Acerca de uma verdade que não fosse relativa, né? De poder produzir, né? De poder narrar ou escrever para uma sociedade que não fosse uma sociedade desenvolvida em laboratório, né? Porque também a gente pensa em ficção científica, né? Mas ficção científica é um troço que já é bem antigo, né? Não, exemplo, o Wade Wells na Máquina do Tempo, ficção científica pura ali, sabe? E aí, pois é. Em relação à questão do que você tá falando, né, sobre o protagonista ser casto ou não, do Homem de Palha, é engraçado como parece que esses paganismos, né, ou esses filmes pagãos, eles sempre retratam a parte do quão importante pra eles é a libertinagem sexual, né? Ainda que dentro de Midsommar hajam Só tem certos... a finalidade da reprodução, né? Verdade, A isso é interessante. preservação da linhagem, né? E ainda que em Midsommar, né, tenha toda a questão do aval que os mais velhos têm que dar para os mais novos poderem ter a primeira relação sexual deles, cara, eu nunca vi no filme tanta buceta espelhada em tudo quanto era simbolismo, cara. Aquela casa branca, a posição de cada uma daquelas flores relembrava uma vagina. O conto de história de amor que eles tinham dentro da própria Harga, né, era uma mulher tirando pelo pubiano, botando na comida do cara e mijando na bebida dele. Que daria E, feitiçaria pura. exato, feitiçaria pura, pura, purinha. E tu vê, tipo assim, naquela cena em que tá todo mundo dormindo dentro da mesma casa e aquela garota tá balançando alguma coisa na mão, aquilo era uma runa do amor. Mas o que me chama mais a atenção é a maneira como ela balança aquilo ali e os olhos dela vibram, sabe? Como se ela já estivesse sobre o domínio de uma forte emoção que poderiam se dizer ali que era paixão, mas pra mim era mais uma fissura, sabe? Mais uma necessidade, um impulso incontrolável de querer ter aquele cara pra ela ali, assim, sabe? E E outra aí. coisa que eu Hum, dizia lá, que eu tava discutindo com o Monark, é que, assim, se as pessoas têm raiva do cristianismo, simplesmente porque o cristianismo venceu o tempo, né? E como nós, como os cristãos aqui, obviamente nós acreditamos que é a religião verdadeira, porque se eu não acreditasse, eu não seria. Então não tem problema em dizer isso aqui. Então resistiu ao tempo, temos milagres, fundamos civilizações, e é por isso que eles têm uma aversão. Qualquer religião que tivesse no lugar do cristianismo, tivesse vencido ao tempo, eles iam odiar do mesmo. Eles não odeiam porque é o cristianismo, eles odeiam porque é, eles acham que o cristianismo impede a existência dele. Não, não poderemos existir no mundo em que existe o cristianismo, porque o cristianismo não tolera os nossos os nossos pecados. Fala assim, não, tudo bem, mas você consegue conviver com alguém que não tolera os seus pecados? Isso não vai mudar o quê? A sua vida, né? Por exemplo, o judaísmo tem outra característica, né? Eles não buscam convertidos, embora tenham convertidos, né? Mas eles não há religião que busca adeptos, né? uhum, Então, tem um número de praticantes muito menor. Aí a gente pode colocar, depois vem o Islã, das grandes religiões, né? E por fim, o maior número de pessoas que professam a fé cristã entre protestantes, ortodoxos e católicos romanos. Nós somos a maioria. Então, por sermos a maioria, por termos influenciado, principalmente no Ocidente, de maneira muito
Né? expressiva, por ter fundado literalmente. De- Não tem aquele livro Como a Igreja Católica Fundou a Civilização Essa Ocidental? civilização, sim, sim, tem. Então, por isso, eles não percebem que assim, tudo que você tem aí que você acha que é organizadinho, cara, você não precisa ser cristão. Só que você não Né? pode ignorar que tudo que você tem que é organizadinho aí na sua vida. Veio do trabalho nosso, né? Exato, velho. Sabe que você não tá comendo sua mãe? Sabe que não tá Exato, matando, é. não tá matando um bebê com síndrome de Down? Ah, não. Vocês fazem isso de vez em quando. Mas não foi É, a gente. mas não foi, aí que tá, né? Você traz, você de fato traz a tocha da civilização, né? Nesse sentido. E as pessoas voltam para as trevas da barbaridade, cara. Por vontade própria, assim, sabe? Fala, não, eu quero isso aqui. E eles Eles saem não correndo pra percebem lá. que esses povos que eles tanto idolatram, eles fizeram isso daí, pô. Eles faziam isso por ignorância, não, seja o que for. Eles faziam isso e alguns não quiseram deixar de fazer. E aí, o que que você faz? É, Quando seu é. vizinho faz matança lá, você vai deixar o cara continuar assim? Uma hora essa merda vai bater na sua cara. Ah, mas tinham tribos que tinham um código moral estabelecido, que não poderia haver casamentos com grande diferença de idade, sim. Mas E, onde é- eles. e essas tribos futuramente viraram o quê? Católicas, né, cara? Se converteram, né, cara? Entendeu? Cara, aquilo que havia de bom entre eles foi-se, né, ganhou tornou-se enorme, cresceu ainda mais sob a luz do cristianismo, cara. As leis morais rígidas que essas tribos pagãs tinham só funcionaram melhor quando elas adentraram ao cristianismo, quando elas se converteram ao catolicismo. Sabe outra coisa que eu sei que é triste? O cara vai falar Hum. assim, ele vai falar sobre Midsommar e Homem de Palha, e aí ele pega e fala assim, não, tá vendo essa parte aqui, as danças, os rituais, a forma como eles se vestiam, né, a vestimenta, tudo isso é verdade. Só que essa parte dos sacrifícios, isso é ficção, pessoal, não acontecia assim. Aí o cara vai assistir um filme falando sobre alguma coisa sobre a Inquisição, ele fala, nossa, que filme corajoso por mostrar a verdade. Ele não para fazer a mesma análise. Ó, pessoal, muito disso daqui deve ser ficção. Né? O cinema aumenta um pouco as coisas, né? Um Ele, exemplo o cara tem mais honestidade para falar sobre uma civilização que não deu absolutamente nada para ele, do que mas sobre alguém, alguém que ele tem uma dívida. Cara, literalmente nós temos uma dívida. O seu idioma, seu filho da puta, nem um idioma se tinha nessa desgraça. Você tinha uns dialetos. Assim, até o Moab, até o Monark estava falando isso ontem, pô, a gente estava falando sobre o inglês e o português, como o português é um idioma mais rico. E aí, não tem jeito, pô. Todas as vezes que a gente começa a pensar sobre coisas fantásticas nós temos no Brasil, obviamente que o brasileiro é um povo totalmente personalizado e novo, não quer dizer que não criou nada, mas você criou algo a partir de alguma coisa, né? Você teve toda uma base, não somente dos portugueses, né? Dos outros povos europeus que vieram para cá. E aí você vê, as pessoas têm uma relação de ingratidão tremenda. E são as mesmas pessoas que falam sobre dívida histórica, né? exato, exatamente. Não, a dívida histórica para eles é a dívida histórica da cobrança e nunca a dívida histórica do preservar um legado. Eu quero que os meus ancestrais paguem pelos erros deles e nunca, vou preservar aquilo que os meus ancestrais fizeram. E aquilo que você estava falando sobre filmes, né? Um exemplo disso é o Em Nome da Rosa, que, porra, a quantidade de gente que assistiu o filme Em Nome da Rosa e falou, é real, é verdade. Tinha veneno em página de livro da igreja pra matar monge. Eu nunca assisti esse filme, graças a Deus. Porra, imagina o que é imagina esse filme com um AK-47, o professor com esse filme na mão, e ele tratorando a mente dos alunos, assim, na aula de história, cara. Mano, É todo mundo tipo ali. a trilogia do. Eu esqueci. Acho que não é aquele. É Anthony Hawks, nome do maluco? Aquela trilogia lá sobre o Vaticano. Não sei Parece se que é, é. é o Mas eu acho que é, Inferno, Código é, é da Vinci. Anjos e Demônios, Código da Vinci, tá ligado? Que tudo ocorre por lá, sei qual é.
Sei qual é. Nossa, Nem todos os filmes dele, nem todos os livros dele viraram filmes, né? Graças a Deus. É o só o. Vaticano é uma grande loja maçônica É, bilionária. é Olha verdade. só, você está vendo o símbolo que tem lá dentro no pátio do Vaticano? É, Jesus teve uma filha. É que dele é satanismo purinho. Exatamente, Olha cara. só, Exatamente. os romanos eles são pagãos. Olha o sol, eles adoram Deus Sol. Aí que volta aquela questão. Ontem eu tive uma aula com o professor Alberto Malê. A aula inteira, foram 2 horas só sobre simbologia. Aí você para ver como a simbologia, se você não entende, a gente já falou sobre isso, né, Cacete? Que é alquimia, Uhum. simbologia planetária, a simbologia da criação, né? E se o cara não entender simbologia, ele vai virar esse Débora 5G, porra. Vai virar Débora Inclusive, 5G, pô. não para fugir muito do filme, mas é porque Vai isso virar entra. o maluco lá da ciência de verdade. Porque isso realmente entra no tema. Isso realmente entra no tema. O apóstolo Paulo pode estar errado? Eu penso que sim. É Olha o foda. título do vídeo do filho da puta. É, é foda. Mas aí que tá. Uma das coisas que mais afasta as pessoas do cristianismo e principalmente do catolicismo em si é a ausência de conhecimento dos símbolos, cara. Eles não realmente, as pessoas realmente não entendem o conhecimento dos símbolos e por isso fica mais difícil a interpretação da escritura em cima deles. Então, tipo, tem muita gente que realmente não consegue compreender a Virgem Maria como sendo a Arca da Nova Aliança, né? Eles não fazem associação, tipo, que no Antigo Testamento Sinto muito os amigos protestantes, velho, mas esse negócio de sola escritura, se você viver assim, como que tu vai entender simbologia? é difícil. Não tem Não é como você aprender simbologia lendo algo que foi escrito simbolicamente. simbolicamente, tu vai precisar de outra pessoa. Ainda que você venha a permanecer protestante, beleza, mas essa é uma ciência que ela só pode ser ensinada por outra pessoa e não pode ser interpretada por si só, sabe? E não É, diretamente numa obra escrita simbolicamente. Você vai ter que pegar é verdade. obra sobre simbologia, alguém que Dias. entende muito sobre simbologia. Agora E você vai aí, ler a Divina Comédia sem entender porra nenhuma, você vai. Divina Comédia, os Lusíadas de Camões, você vai viajar. você vai se ferrar, cara. E aí que tá. Eles realmente não conseguem interpretar que a Arca da Aliança, né, do Antigo Testamento, que conseguiu, né, que portou os 10 mandamentos, o cajado de Arão e a maná, né, a maná, o pão, é a Virgem Maria. Porque ela vai conseguir portar no ventre dela estas três coisas na figura de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o pastor, é o pão da vida, e traz o novo mandamento com ele, né, que é o amai-vos uns aos outros. Acabou. E tudo isso ela porta dentro do ventre dela. Então eles realmente não conseguem interpretar ela como sendo a arca, a nova arca da aliança, né? E tudo mais. Que na verdade, aquilo que acontece no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, né? Só se repete, só se concretiza no Novo Testamento. E aí, a compreensão destas coisas requer análise simbólica. A compreensão do que foi a Santa Ceia, né? Do que foi a última ceia de Cristo, antes de ser crucificado, o como aquilo ali se relaciona com a própria crucificação dele, né? A oferta do pão como sendo a carne dele, a oferta do vinho como sendo o sangue dele. Então, e estas coisas, o significado destas coisas é aquilo que vai determinar a missa futuramente. Só que para você entender a missa no final, você tem que enxergar o significado simbólico de cada uma dessas ações, né? Que por fim não são mais só símbolos, né? Que aí já volta na parte do próprio credo católico, que é a transubstanciação, né? Pão virar carne e do vinho virar sangue, de fato. Né? E aí, quando você volta para estas coisas simbólicas, né? Como sendo a próprio os próprios elementos ritualísticos que tem em Midsommar, né? De certo modo, não conhecê-los, né? Faz com que você não caia no paganismo deles. Mas para você ver como o símbolo é algo tão importante que até a turma do outro lado usa. Até a turma do outro lado usa. Então, a posição de cada uma daquelas flores ali, o fato da porta de Harga ser uma porta cuja a madeira entalhada ali é em formato de sol. É em formato de sol. Parecia que eles estavam entrando naquela terra dos Teletubbies, sabe? Onde tudo é bonito, bonitinho, colorido. As roupas brancas dos caras, né? Como se aquilo ali praticamente fosse uma imitação do Éden ou qualquer coisa do gênero assim, sabe? E os mais jovens, né? Vindo receber os visitantes, né?
as mulheres, né, pros caras, né, os adolescentes pros caras, e o garotinho novinho dando aquele colar de morango pra protagonista, né, pra Dany e tudo mais. E é engraçado que um dos caras lá, o pai Odd, né, o Father Odd, né, seria tipo, que seria um dos representantes de lá, mas ele não é o representante final. Ele faz uma piadinha, né, sobre o fato da saia dele parecer uma saia de menina e tudo mais. E aí você vê que ainda que hajam figuras masculinas ali, não são eles que mandam, né? Quem manda sempre é a mulher. E, no entanto, mesmo assim você vê a galera bajulando essas religiões. Inclusive o colega aí, né? É, sim, sim. Um dos problemas disso daí é que aquilo, que literatura confiável você tem sobre essas religiões pagãs dessa parte da Europa ali? Que literatura confiável você tem? Quais grandes pensadores saíram dali que aderiam a esse tipo de coisa? É o tipo de coisa que você tem que, assim, pô, vai lá e vê se tem algum maluco fazendo isso lá hoje. Ninguém. Essa parada, se tiver, é gente que nem esse maluco aí. É maluco. Se tiver, é maluco. O paganismo deles, né, tornou-se o próprio ateísmo. O paganismo deles se tornou a servidão deles ao Estado Democrático de Direito, cara. É isso. E aí, outra coisa Ou que você seja, falou, tem os é tão... caras que até o pessoal não faz a brincadeira, né? Eu vi Odin na Na padaria no padaria, Ceará. sim. Sim, sim. Pô, velho, o cara cearense diz, pô, Não, e pagão, outro detalhe também, cara, outro detalhe também. Você falou pau no assim, cu do Thor, porra. quem é que tá fazendo isso daí? Provavelmente, né? E isso cria-se, né? Filmes como esse são instrumentos, né, para uma espécie de um neopaganismo, porque aquilo que era o paganismo puro raiz, vamos dizer assim, você não tem registro dele o suficiente. Você não tem o registro necessário, o suficiente dele, para você reconstruir aquela coisa da maneira como ela era. Por razões de quê? A Eram questão de você povos estar que numa não. uma É, religião que politeísta já é uma coisa que, nos dias de hoje, com o nível de informação que você são o que a tem, gente tem, é exato. já sabe que é uma coisa totalmente incompatível. É difícil. E aí que Isso, tá. a gente, ó, Cacique, a gente nem tá falando assim, não, teologicamente falando, não, vamos descer um degrau. Pensa na coisa mais racional possível. Como é possível deuses com uma igualdade de poder coexistirem? Ah, somos parceiros, nunca vamos nos destruir. Vamos manter a realidade cognoscível aqui estável. Primeiramente porque até que a lore, né, o canon de cada uma dessas mitologias é tipo assim, tá todo mundo em paz, tá todo mundo tranquilo, aí de repente o Loki decide pregar uma peça. Aí beleza. Aí tá, vamos lá pros helênicos. Tá todo mundo em paz, tá todo mundo de boa. De repente Zeus olha pra uma gostosa e fala, e se eu engravidá-la? Assim, é sempre alguém vai tentar fazer mais do que deveria, sabe? Não, não, Então, não, não tem basicamente, como. você pega para ver o paganismo ali grego, o- os deuses são indiferentes a nós. De vez em quando, alguém quer comer uma humana, alguém quer Exato. dar para um homem lá e engravida, né? Eu vou ter filho com um mortal, um belo dia. Mas, de modo geral, os deuses são indiferentes às suas criações, que é uma coisa totalmente oposta ao cristianismo. Aí você quer que a gente leve a sério esse tipo de coisa? Eles pegam para ver 10 princípios do paganismo nórdico, 10 ensinamentos. Assim, fala, cara, assim, esse ensinamento aí é um ensinamento universal. Assim, certas coisas são passadas por tanto tempo de geração a geração. Geração? Isso, Sim. até o professor Gugu fala sobre isso. Olha, no Brasil, quase todo mundo tem maneiras de pensar cristãs. Praticamente todo mundo. Em alguns casos, profundamente católicas. E a pessoa não é católica, e não vem de família católica. Mas isso vem se passando de geração por geração por tanto tempo que vira uma tradição genética. Chega ao ponto de ser genético o negócio. Conheço um assim. Ela tem o hábito de pedir bênção.
Pra todos os membros da família dela. Mas ela não é católica. Entendeu? Aí você vem falar essas coisas pra mim, porra, velho. Pagão do Ceará, velho. Ô, meu filho. Você- No no Nordeste se perdeu a tradição que tinha. Antigamente falava assim: quem tem amigo não morre pagão, pô. Então é sinal que o desgraçado não tem amigo nenhum. Verdade. E aí que tá. Você tava falando sobre tradição, sobre registro, história, a dificuldade de você pegar essa cultura e saber o que é verdade e o que não é. Tem uma cena dentro do próprio Midsommar, que é quando o negão, Josh, ele quer tirar foto das runas, né? Que o cara Era tá um explicando. negão aleatoriamente lá, né, velho? Eu ri também disso, cara. Eu ri, eu ri, eu ri, Tem que ter eu um ri. negão aqui. Vamos jogar um. Aí jogaram É, o cara aleatoriamente. vamos botar o negão interessado em paganismo nórdico pra deixar a turma muito puta. Basicamente isso. E aí, ele tá lá, ele que eu tô tendo uma conversa franca do cara sobre a interpretação das runas, né? E tem vários desenhos naquele caderno, várias runas ali, algumas mais antigas, outras mais novas. E aquela sala ali tinha alguns livros que eram preenchidos para aquele moleque lá que ele era meio corcunda de Notre Dame, né? E as interpretações das visões deles tinham significados do que aquelas runas ali queriam dizer. E aí tinha uma lá que se referia a luto, né? É mais aí, mais um momento do filme tentando retrazer, né? Falar assim, olha, todo esse satanismo aqui ao redor, todo esse teatro construído aqui, ainda é sobre a Dani, tá, pessoal? Não se esqueçam. A família dela morreu e ela tá de luto, tá? E aí o cara tá tentando compreender aquelas runas ali e ele quer fazer o registro delas, né? Mesmo assim, ele faz uma pergunta interessante. Se só quem interpreta as runas é o Corcunda, o que acontece quando ele morrer? Aí o cara fica calado e fala, não, mas se ele morrer a gente faz outro endocruzamento de novo e tudo mais, e aí vai todo mundo receber as memórias do ancestral deles e as mesmas capacidades interpretativas que esse corcunda aqui tem. O rapazinho ali tinha, né? E aí que tá. Pela dificuldade que os caras tinham, Só os deficientes podem ler o podem oráculo. interpretar. Eles não têm as sombras da intelecção que nós temos. E aí que tá. Se naquela época já era difícil, porque tinha pouco registro escrito do que eram as tradições deles, boa parte delas eram orais. Cara, a partir do momento que converteu todo mundo, ou morreu todo mundo, como é que você vai saber que aquilo que sobrou pra gente nos dias de hoje é real? Inclusive, boa parte daquilo ali expresso no filme, exemplo, a feitiçaria do amor que apareceu na cena do filme lá, aquela simpatia de você colocar de mulher colocando coisas pubianas na comida de homem, cara, aquilo é universal, cara. Aquilo tem no Brasil também. Não ironicamente, tem. Tem. Né? Eu lembro do mito do café coado na calcinha, cara. E O, aí. o próprio Midsommar, realmente isso é um festival que existe lá. É. Né? É um solstício. Né? Assim. E aí você vê, alguma coisa se preserva, né? Mas aquilo, a tradição deve ter sido corrompida, não tem jeito. Né? E aí, o pior, nesses filmes tem a essência poética do diretor, né? O cara vai colocar a coisa que ele bem entender ali. Né? Porque às vezes ou a gente pode pensar assim, vocês estão falando que os caras são desonestos em relação ao cristianismo, mas vocês são desonestos em relação ao paganismo. Fala, cara, nós aqui literalmente assumimos uma posição de tentar ao máximo não ser desonesto com religião alguma, até mesmo aquelas que não são respeitáveis, né? A gente tem esse trabalho aqui de ter um compromisso com a realidade, né? Tanto que esses tempos atrás a gente colocou até aquela piada lá do Dante, né? Que se o Dante tivesse vivido no século XXI ou no século XX, ele morreria na selva escura porque o Virgílio não era católico, né? Uhum. Então, a gente assume essa posição. Não, pô, se o que o sujeito está falando é verdade, eu não quero saber que religião ele tem. Né? Esse é um dos problemas também hoje no Brasil. Alguém fala alguma coisa, nossa, que interessante o que ele está falando. Mas vocês sabem qual é a religião dele? Ou seja, a religião do fulano tomou o lugar da realidade percebida. Pouco importa a realidade. Eu tenho que saber que religião que é a dele. A realidade, depois a gente conversa sobre isso. Então, não. Não estamos sendo desonestos com. Só que isso é tudo muito. Só o fato de estarmos discutindo isso é uma piada pronta, cara.
Esses caras, isso é que nem o professor Mário Chain fala, são os comediantes involuntários. Tem que respeitar esse tipo de religião como você respeita qualquer coisa. Pô, os caras não fundou civilização nenhuma. Eles sucumbiram, pô. O que existe nos países deles, hoje, eles podem ter fundado, óbvio, claro que eles fundaram uma civilização, mas a civilização padeceu. Ou seja, não era tão bom assim que eles criaram lá. Se fosse, teria resistido ao tempo. O que os judeus criaram, resistiu ao tempo. O que os muçulmanos criaram, resistiu ao tempo. Existiu o tempo. O que os cristãos criaram, resistiu ao tempo. Você vai na Grécia, você vai ver algum paganismo lá na Grécia? Tem conta cristão ortodoxo lá. Inclusive, se você tem cristão ortodoxo, tem Católico. a igreja católica melquita, salvo engano. Não sei se a melquita é a grega, não tenho certeza. Mas tem uma coisa interessante que você fala do oráculo, Cassi, que os gregos chamavam de hipócrites, né, que seria o hipócrita. O hipócrita era o cara que lia o oráculo na Grécia. Agora se tornou uma coisa um pouco diferente, né? O hipócrita é literalmente alguém que não pode ler o oráculo. Não consulte o oráculo de Delfos, hipócrita. Mas pra mim isso é tudo muito, cara, você vê as pessoas e tem gente que leva muito a sério isso aí, pô. Se conecte com seus ancestrais. Não tinha um tempo atrás aí uma galera de cabelo até a cintura, com os trajes meio Midsommar, fazendo anúncio no YouTube sobre como se Tinha. E só branco, né, cara? E só branco. Só branco. parece brincadeira, né? Mas parece que esse paganismo aí, em específico, né? É coisa de branco mesmo. Não vai ver negão. Já pensou um negão defendendo o paganismo nórdico? E aí, outra coisa interessante é que aquilo, essa mesma galera que fica defendendo, não podemos fazer, ter preconceito com essas religiões, né? Devemos defender o multiculturalismo. São as mesmas pessoas que ficam criticando o que o homem austríaco fez na Alemanha, né? Nossa, como ele era eugenista. Fala, olha, aparentemente, o esoterismo alemão tá pautado em tudo isso aí que você gosta, cara. Só que talvez seja uma parte que você não gosta tanto. Só Mas que, continua sendo uma parte disso daí. só que os caras eram mais honestos, né? Pelo menos. E aí, toda essa galera hoje vive. Se você se aprofundar nisso de esoterismo alemão, aí você sabe o que acontece com os cabras, né? Vai querer É, invadir escola. é. Dá Exatamente. Porque são coisas, cara, que fazem mal pra cabeça. Faz mal pra mente. E interessante porque, ainda em cima da perspectiva do filme, percebe que a maioria daqueles rituais, símbolos, imagens, ganham muito mais poder em cima de uma psique fragilizada. Ou seja, você já passou por um forte trauma, né? Ou você já, assim, como, você já se sente como um cara injustiçado pela sociedade, ou o que é que seja. E aí você vai entrar em contato com os símbolos de morte, os símbolos de vingança, o Revide, o Valhalla, entendeu? E você vai pra cima desses caras, assim, sabe? Isso vai fazer mal pra você, você vai fazer uma análise errada do que essas coisas querem dizer. Você vai se deixar ser levado pelos seus sentimentos, né? E aí, por conta disso, você se torna mais suscetível, né? A influência do que aqueles símbolos ali querem dizer. E outra coisa, Cacique, interessante é que assim, né, o pessoal ficou muito feliz, né? A própria protagonista ficou feliz, né? No final, né? O único momento É o que ela único momento que ela sorri, mas é por isso que eu tive aquela conversa contigo, cara. De acreditar que o filme inteiro, né? Os minutos finais do filme, é como se estivesse sendo parido ali uma nova protagonista, sabe? Uma nova Dani. Ela chora que no recém-nascido, tudo a aquilo que era personagem, dor.
batismo das águas. É nível Basicamente, zerou KM. é basicamente isso, sabe? E aí que tá. Tem uma cena interessante que o contexto inteiro do filme, né, de acordo com o Pilha, né, que é o cara que tava levando eles pra lá, diz assim, que ele entendia exatamente O como é maior que a filho da Dani. puta do filme é ele. Por mais que Exatamente. o namorado era um bosta. Era um bosta, realmente, o namorado. Mas eu vou até falar sobre isso. Ele fez coisas interessantes ali. Ele não é um personagem, tipo, zero à esquerda, como a galerinha do bem aí que fica analisando os filmes fala. Depois eu quero falar sobre isso, mas continue. O Billy vira pra ela e diz assim: Ah, eu entendo você porque eu também perdi meus pais e fiquei órfão. E aí ele fala isso a primeira vez pra ela, ela chora. Aí ele fala isso pra ela uma segunda vez. E diz assim: Ah, eu entendo você porque eu também perdi meus pais e fiquei órfão. Aí ela fala: Não, não, não tem nada a ver com isso. Você não me entende? Fala: Eu entendo sim. Meus pais morreram num incêndio. Até aquele momento ali, pra mim, era só um incêndio residencial. Mas na terceira vez em que ele fala isso pra ela, sobre o fato dela ter encontrado uma nova família aqui, de que todo mundo aqui gostaria dela e tal, e aí ele, quando ela vira a rainha de maio, ele dá um beijo na boca dela, as coisas caminham pra aquela cena final do filme, em que Inclusive, o- não sei se você percebeu, mas essa cena foi forjada. As meninas ali deixaram ela ganhar para ela se sentir acolhida, entendeu? Ela não ganhou por mérito. essa daí eu não, essa daí eu não peguei não, cara. O frame pra a mim, frame lá, tem menina que cai sem ter esbarrado em ninguém, sabe? tá, pra mim pra mim foi mérito ali, não, não tinha sacado isso. Interessante, interessante, interessante mesmo. E aí, vai ter toda aquela cena de queimar os bonecos de palha. E, cara, pra mim, o incêndio que os pais do Billy morreram foi dentro daquela casa. Eles foram sacrificados. Eles foram postos Provavelmente pro ritual. Não sei se de se maneira ficaram voluntária. ou ficaram velhos, né? É, não sei se de maneira voluntária, como alguns eles fizeram. Ou não sei se eles foram. Eu não sei se eles eram turistas e foram levados pra lá também. Uhum. Não sei. Pode ter sido. Pode ter sido. E provavelmente todo mundo que vai pra lá não volta vivo, cara. Só sobra Ou uma você, pessoa. ou você faz parte, ou você entra pro Ou, ou, clubinho, ou você é é, sacrificado. ou você é sacrificado. Basicamente isso. E é interessante também que uma coisa que a mulher falou é que cada um ali herda o nome do seu antepassado. Ou seja, já tem um número pré-determinado de pessoas que podem ficar ali, sabe? Um número de pessoas que nasceram ali, sabe? E aí, tanto que os velhos que morreram, os jovens irão herdar o nome deles. Os bebezinhos jovens vão herdar o nome deles. E é Porque engraçado, né, cara? no filme, né? Não quer dizer que no paganismo isso não existia, mas No filme, no filme. no filme, você vê, não existe o perdão. O sujeito lá mija na árvore sagrada, ele morre, ele pede desculpa, fala, não sabia, desculpa, pô, foi só uma árvore. Desculpa aí, pessoal. No entanto, o cara fica puto com ele, depois vai matá-lo, né? E morre de um jeito brutal, né? Sim. Morre de um jeito Mas, brutal. Alguns mas é personagens ali e morrem até e tu uma nem vê. religião que nós temos que respeitar, né? É uma religião. A Igreja Católica fazia coisas assim também na Idade Média, pô. Não Com sei, certeza. mas como já falaram tanta coisa mal da Igreja Católica na Idade Média, tudo que de ruim que alguém falar, eu já falo assim, ah, não sei, mas a Igreja Católica devia fazer isso também. Você percebeu que as pessoas meio que fazem isso? Talvez ela nunca nem tenha ouvido falar que a igreja fazia isso. Mas como falam que a igreja fez um monte de coisa ruim na Idade Média, então essa tal coisa a igreja deve ter feito também. Mas o que eu dizia lá sobre o personagem, né, o namorado da protagonista, apesar dele realmente ser um péssimo namorado, um péssimo homem, você vê, ele não largou a menina no momento de fragilidade dela. Ah, mas ele não largou por pena. Tudo bem, mas é um sinal que ele nutria algum tipo de sentimento positivo por ela. Ele não era indiferente ao sofrimento dela. E cá entre nós, qualquer cidadão com bolas faria o mesmo.
pô, não vou terminar com a menina num momento de fragilidade. A menina tá doente. Pô, se eu terminar com ela agora, ela vai ajudar ela em alguma coisa? Talvez essa desgraçada se mate. Ainda mais no estado que ela realmente não tinha mais ninguém. 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 Não, porque assim, o filme deixa claro que quando ela fala que ela estuda, ela fala até a área da psicologia que ela estuda em específico, lá ela fala assim, é uma pessoa problemática como eu, ela fala alguma coisa assim, estudando psicologia para eu me entendo melhor e dar risada. Assim. Ela parece uma menina normal, sim, mas com alguns problemas. Ou seja, uma menina normal, uma menina média aí dos dias de hoje, né, com alguns parafusos a menos. Ou seja, ela já tinha problemas antes da desgraça acontecer. E parece que é alguma coisa de família, que a irmã também era problemática, né? E algumas desses traços psicológicos eles passam de maneira genética. E isso é uma piada também entre estudantes de psicologia, né? Que nem todos eles entram pra psicologia por amor à profissão, que é coisa do gênero assim. Na verdade, quase nenhum. Eles Todos querem, eles entram porque eles têm algum problema. né, mas Oi? eles querem entender os próprios problemas, Exatamente. mas aparentemente isso não ajuda em nada, né? Eu acho que não. É que isso, né? Pô, já viu? É o doente se automedicando, enfim. Esse daí já é outro assunto. Mas, então, o sujeito lá tinha seus méritos e deméritos, obviamente, ele não conduziu a coisa da melhor maneira possível, mas ele não largou a moça no momento que ela estava mais frágil, né? Ele fez o papel dele. Embora todos nós concordássemos que ele deveria ter agido de outra maneira, por exemplo, não ir neste incrível bacanal seria já um começo, né? Que dali, como o próprio filme mostra, não ajudou em nada, só piorou as coisas, né? E é uma cena bizarra, né, Espectador cara? também. Não, o espectador sabia também. Assim, cara, a menina tá fragilizada. Um monte de macho junto e uma mulher indo para um lugar desconhecido. Qual é a chance disso terminar bem? Não vai dar certo. Você gostar de distrair a cabeça. Leva a menina no shopping, pô. Leva a menina pra tomar um sorvete, viaja sozinho com a menina, vai pra praia. Você e a menina sozinho. Você é o namorado dela, não os outros. Enfim, todo mundo vê que isso daí é uma decisão ruim. Ruim. Mas dentro do filme tem um contexto e tava marcado, tal, e todo mundo é filho da puta nos dias de hoje, então todo mundo aceita aquilo como crível, né? Ninguém se sacrifica por ninguém e tal, enfim. Mas em certo grau o sujeito se sacrificou pela moça. E aí todo mundo fica com muita pena, né? Mas ninguém parou pra pensar que assim, o maluco foi meio que, vou censurar isso aqui depois, né? Mas o maluco foi estuprado, pô. É. Ele não sabe se, pô, o cara tava drogado, ele queria realmente aquilo ou não? E aí que tá, isso é interessante. Em vários momentos, ali, quando ela conversa com ele, olha, a Maia, né? A Maja, tava pronta pra ter relações sexuais com ele, né? Vocês são astrologicamente compatíveis, né? Acho que supostamente tinham nascido no mesmo dia ou qualquer coisa do gênero assim. Só que, cara, se ele fala não, o que ia acontecer com ele? Tendo em vista que ninguém que saía vivo dali. E tendo em vista também que depois que o ato acontece, botam ele numa pele de urso. E várias ilustrações, aquele urso ali é queimado vivo, sabe? Ou seja, ele ia ser morto de qualquer maneira. Acho que a única coisa que ia acontecer se ele Ele é não. Não, ele ia morrer. Se ele ia morrer fazendo ou não fazendo. Mas acho que a única diferença que ia ter ali era que ia ter menos uma cadeia genética nova lá no Harga, lá na vila deles. E querendo ou não, eles não podem cruzar entre si pra sempre, né? Eles precisam de estrangeiro lá pra poder manter uma nova linha genética diferente. sim. Aí essa é a função, basicamente, das pessoas convidadas. E eu acho que as mulheres ficam enquanto que os caras vão. E eu falo vão, é tipo, morre. Sim. E outra coisa é que você vê, quando inverteu os polos, quando o sujeito, o namorado se tornou a pessoa mais frágil, o que a protagonista fez para ajudá-lo? Fez nada. Ela viu o namorado indo pro sacrifício e ela não fez nada. Ela chorou.
E é muito louco, cara. A mulher entrando em transe ali durante a cena que o cara tá lá inseminando a menina. E a Zoe tá chorando no quarto junto com ela, berrando assim. É bizarro. Como que chama? É sonoridade? É, sororidade, sororidade. Chorou. Nossa, meu Deus. E aí você vê, nossa, mas que religião linda. Não, isso é coisa de animal. Animais que se comunicam assim. E em alguns casos, nenhum animal se faz isso. Se dois animais da mesma espécie se encontram, um está berrando de dor, o outro não vai berrar para sentir a mesma dor. Ele pode chamar a atenção para tentar ajudar, como tem vários vídeos na internet mostrando isso, né? Um animal pedindo ajuda pelo outro, eles emitem sinais, né, para uma mensagem, para de repente ele está encurralado por algum predador e o leão, por exemplo, vai rugir para chamar outros leões que possam ajudá-lo, né? Um bando que ele faz parte, enfim. Ali seria totalmente bestial, porque isso não vai ajudar. Sua dor diminui quando você vê alguém gritando de dor ao seu lado. Tô com a Junto fratura com você. exposta aqui. Tô É. com a fratura exposta. Meu Deus, agora está doendo menos. Mas talvez seja a questão do filme querer passar que a elevação feminina, como a potência feminina, se dá através do choro, né? De extravasar as emoções através do choro, né? E Então, também mostra que eles estão conectados de alguma forma, né? é, Porque quando a menina também está tendo relações com o homem, as outras também ficam é, imitando, né? imitando, como se estivesse tendo uma espécie de orgasmo ali. E aí volta aquela história, não tem como você não ligar isso, né, com história de religião da Terra e coisas do gênero assim, porque tudo é feminino, cara. Tudo é feminino, tudo é feminino. E cada vez mais, quanto mais entorpecente a Dany vai usando e mais ela vai participando dos rituais, mais a natureza fala com ela. Quando ela vira a rainha de Maio, tudo ao redor dela, todos os matos mexem. Você olha a câmera à distância, as árvores estão distorcidas. O colar de flores na cabeça dela abre e fecha o tempo todo, cara. O Então grande tudo filme, o filme é, parece uma grande balada movida a LSD, né? é uma grande viagem de LSD. É a grande viagem de LSD. Acho que é o que resume o filme. Mas, obviamente, o diretor usa isso como coisas simbólicas ali para mostrar que ela. Que nem tem aquela parte que ela. Raízes vão crescendo nos pés dela, mostrando que ela está criando raízes ali. Ali, exato. Aí, que nem você comentou, parece que ela nasceu novamente. Só que aí todo mundo acha isso tudo muito bonito. Só que quantas pessoas foram ceifadas para que ela tivesse aquele final? Quantas pessoas morreram por causa daquilo? Ou seja, as pessoas que assistem acabam tendo um pensamento pagão também. Não, as pessoas morreram, mas vão continuar, isso é tudo muito belo, eles vão continuar com isso, novas gerações vão acontecer, e aquilo, cara, isso é um filme, isso é um sistema fechado, o diretor decide, é um ambiente controlado, o diretor decide, não tem fatores externos, mas obviamente que se isso fosse uma sociedade, você já veria, uma coisa é ter uma aldeia que pratica isso, uma coisa é uma cidade que pratica esse tipo de coisa. Uma hora ou outra, alguém ia falar: não gosto desse negócio de minha esposa se deitar com qualquer cara. E aí você começa o banho de sangue. E outro detalhe também, cara, é, é a maneira como eles trabalham para diminuir o sentimento de posse, né? Por exemplo, acho que, cara, eu acho que um dos Filhos sentimentos são de criados posse. por todo mundo, né? Exato, era isso que eu ia falar. Filho criado por todo mundo, cara. É uma coisa que não me desce na garganta nunca. Porque você bota uma criança no mundo, é meu filho, sabe? Já era, meu. Você tem aquele sentimento de amor paterno, de uma criação que é sua, de uma vida que surgiu de você e que depende de você. E aí tu bota isso na mão de todo mundo pra tu desapegar, cara, boa coisa daí não vai surgir, sabe? E aí você vê, todo mundo sabe, né?
Os judeus, tem judeus bons, tem judeus ruins. Os muçulmanos têm muçulmanos bons, ruins. Entre os cristãos, tem cristãos bons, ruins. Nos filmes pagãos, todo mundo tem a mesma personalidade. É, todo pagão é bom. Não tem pagão mal. Não tem, não tem. Ninguém não quer seguir a religião pagã. Ninguém nasceu naquela tribo e falou assim: vou embora, não quero isso pra minha vida. Foge. Não, ninguém enlouquece por causa daquela. Inclusive, isso é uma coisa que você falou. Teria sido um filme muito mais foda se o Pili fosse um cara renegado de lá e tá tentando tirar os amigos de dentro da tribo, tá ligado? Tipo, fugir do Harga, não quero voltar pra lá, não vou voltar pra lá. Aí os caras estão insistindo, não, não, vamos lá, vamos ver sua família, vamos visitar a Suécia, vamos lá, vai ser legal, vai ser divertido. Aí, tipo, ele Aí, vai a contragosto. não, ou ele mostra pros caras, né? Olha, eles fazem isso. Aí os caras não acreditam e vão lá ver, ele bate no Exato, cara, exato. gosta muito dos caras. Né? E aí ele volta no fim do filme com Você não um pode, pô, porque você vai colocar eles como vilões. vilão, exato. E, cara, aí que tá. Pela quantidade de coisas que vão acontecendo ali lá dentro, né, pra poder manter fechado o sistema, né, o Harga não ser exposto ao público e tudo mais, qualquer coisa do gênero assim. É engraçado que volta, imagina o que era um jesuíta entrar em contato com uma tribo dessa. E aí você entende que talvez, algumas vezes, eu não teria pensado duas vezes antes de utilizar a violência, sabe? Antes de querer passar a espada em todo mundo ali. Porque na metade do filme eu já tava sem paciência, cara. Pra sacanagem que tava acontecendo ali, sabe? Então, tipo, tu começa a pensar assim, porra, existiram momentos em que, tipo, os caras falaram, não, não tem jeito. Esses caras não querem saber de Cristo. Eles não querem nem saber de humanidade. Passar a espada mesmo. Sim. E aquilo, né? A gente já falou sobre isso, né? A dificuldade do brasileiro de perceber o mal. As pessoas não percebem, mas não tem mal, não tem mal nenhum. Não tem problema com isso, o que que tem? Se quiser aparecer uma tribo ali, uma pequena aldeia que faça esse tipo de coisa, desde que eles façam, eu falo assim, não, meu filho, o mundo não funciona assim. Não tem aquele livro, As ideias têm consequências? É. tudo tem consequência, você vai deixar um problema crescer. É que nem o pessoal comenta, né? Sobre movimentos negros, por exemplo. Ninguém tá preocupado com a raiz do problema. Vocês deixam um mal crescer e depois vocês querem. Aí vocês vão fingir que estão discutindo a solução do problema. Aí oferecem cotas, tá? Eles, ao invés de impedir que o sujeito chegue na situação de precisar de uma cota, eles preferem dar logo a cota. Ou dar um auxílio pro pobre, ao invés de melhorar a qualidade de vida do pobre, para que ele não precise de auxílio algum. O mesmo vale aí pro mal. Ao invés de matar o negócio pela raiz, você prefere, não, deixa crescer. Se algum dia eles invadirem a nossa terra, a gente vai e responde à altura. Só que o negócio pode crescer de uma maneira tão grande que, assim, por mais que eles não cresçam, se desenvolvam, lançam uma bomba atômica aqui, ele vai comer sua filha, vai matar sua filha, vai estuprar sua filha, vai fazer alguma coisa do gênero. É que nem o tiozinho fala assim: o que você acha dos judeus? Ah, eu não acho nada, é um povo diferente. É diferente Não quero porque a entrar na lei é minha. diferente. A lei é diferente, né? Então você vai falar o que, pagão? A lei do cara é diferente da sua, pô. E isso, assim, que você não assistiu o Hereditário, né? Mas o Hereditário, ele não vai por essa linha aí do paganismo nórdico, é satanismo mesmo, né? É um demônio lá que não é nem bom falar o nome do demônio aqui, né? Não é bom ficar falando o nome de demônio. Existentes ou imaginários, né? Ou ficcionais. Mas é literalmente satanismo. Tem uma seita lá, né? Lá já vai para um terror mais é, de. Assim, tem forças sobrenaturais lá claras, né? Diferente de Midsommar, né? Tem uso de drogas, coisas rituais envolvendo
alucinógenos que nem algumas tribos indígenas Cara, aqui. isso é engraçado aqui, que Midsommar poderia ser facilmente um arco de Berserker, né, cara? Sim, A base de droga, os caras transando do nada, e, tipo, assim, só no final, no último dia do culto, aparece um bicho com cabeça de bode ali, assim. Aí o Guts surge do chão e mata todo mundo. Perfeito. já no Hereditário, não. Não, Você é. tem negócio, parece que a família do protagonista já vem, assim, é uma seita que cruza o tempo, assim, um século, né? E vai passando de uma geração à geração, né? E culminou nessa geração dessa família do Hereditário, né? Teve o território, assim, propício para os caras trazerem um demônio do inferno pro corpo do filho homem do casal protagonista do filme, né? E literalmente no final do filme o cara literalmente tem o demônio entrando no corpo dele e o filme acaba de maneira pessimista, assim, a família inteira morre e só quem vive é o filho no meio do e tá no culto ali todo mundo peladão, né, e louvando o demônio lá falando o nome dele, né? Mas também é um filme que assim é cheio de coisas ali de maneira mais indireta que atacam o cristianismo. No caso, inversão simbólica. Inversão simbólica e também a questão de que assim, o cinema moderno, quando não usa a Igreja Católica como um meio ali para tornar crível a situação, né, no caso de filmes com exorcismo, eles optam por negar a existência do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, enfim, de qualquer religião tradicional. Porque nenhum personagem segue religião alguma. Nenhum personagem cita a Deus a não ser Oh my God. Fora isso, ninguém fala de Deus. Ninguém fala de Deus. Ninguém reza, ninguém vai à igreja, ninguém tem nenhum símbolo religioso em casa, ninguém fala isso é pecado, isso não é pecado. Eu tenho notado isso nos últimos filmes aí, que assim, uns 10, 20 anos pra cá, os filmes não estão, por assim, ignorar a religião, as pessoas não são mais religiosas. Aí você pode dizer que, não, isso é um reflexo de que muitas pessoas não são religiosas hoje em dia. Aí você fala assim, olha, tudo bem que algumas pessoas não são religiosas, mas quando você vai fazer um filme, você quer mostrar várias possibilidades humanas. Uma das possibilidades humanas mais comum é você seguir uma religião. E no filme, ninguém segue uma religião. Uma coisa é você ter personagens que não seguem religião. Outra coisa é você ter um filme onde todos os personagens não seguem uma religião. Onde a religião não existe, né, cara? Religião não existe. E aquilo, né? As pessoas não sabem fazer a divisão das coisas. O filme é uma experiência humana. Possível, às vezes não, tipo Matrix, impossível, cara. Para de sonhar com isso. Para, o mundo não é uma simulação. Se você pular do prédio, meu amigão, você não vai encontrar o, o John Wick do outro lado, falando bem-vindo. Não vai ser isso que vai acontecer. Provavelmente você vai parar num lugar quente. Ou frio que queima, né? O inferno é frio ao ponto de queimar, né? Isso não vai acontecer. Você não vai encontrar o Keanu Reeves. Esquece, esquece. Ele vai te dar a pílula vermelha, porque você descobriu a realidade. Você se matou e aqui era só um jogo de videogame. Aí agora você acorda pra realidade, que nem naquele. Tem um episódio do Além da Imaginação, né? Twilight Zone lá. É, que os caras entram numa cápsula, né? Eles vivem numa espécie de mundo apocalíptico, né? Estão fazendo cápsulas para ir para Marte, salvo engano, não lembro se é para a Lua, enfim. E aí eles fazem treinamento da NASA, não sei o quê, e aí entram na cápsula. Aí parece o Big Brother, né?
Eles vão viajar, não sei quantos meses lá para chegar no planeta que eles vão. E aí começa a dar algumas coisas erradas, né? Acabar combustível e alguma comporta lá que abre, enfim. E aí um dos personagens lá, que é considerado uma das cabeças mais científicas da coisa, porque é um cara, é, parece que é astrofísico ou físico, não lembro, o cara é mais dessa área de exatas, aí ele é um encarregado de fazer os cálculos. Ele fala, cara, olha, se a gente tivesse saído da atmosfera, não sei quantos minutos, era para a gravidade estar assim e assado, ou era para a nave estar inclinada, não sei como, a não sei quantos graus. Aí ele começa a se questionar, fala assim: eu acho que a gente nunca saiu da Terra. E aí todo mundo começa a ficar contra o cara porque ele acham que ele tá enlouquecendo, né? Dadas as circunstâncias, né? Já se passaram vários dias, parece que estão sem comida, sei lá, acho que o cara tá alucinando. E aí o cara fala assim: não, eu vou sair. Aquele sol que vocês estão vendo ali, aquilo é ficcional, não é de verdade. Eu vou sair por essa porta aqui e eu não vou queimar. O cara abre a porta lá, o pessoal fecha, tem um clarão assim perturbador, e aí todo mundo fica triste, tal. Ele morreu e o episódio dá continuidade. Pra só no final, quando todo mundo já esqueceu e você tá achando que o cara tava errado, ele morreu mesmo. Aparecem ETs assim falando, nossa, essa é uma espécie que, esse é um exemplar da espécie que pode ser salvo, né? Porque ele foi capaz, teve inteligência suficiente de perceber que eles não estavam apenas numa simulação. Então, o mundo não, a vida não é uma simulação do além da imaginação, cara. Aquilo é uma coisa ficcional que pode ter alguma utilidade até certo ponto. Você assim, olha assim, você pode estar sendo enganado, mas também cai em babaquice de acreditar na. Nem o gordão foguetes acredita em vida fora da Terra, vida inteligente. Aí os caras botam fé, mano. É aquilo, né? Cada um. Mas aí, no, no Hereditário, basicamente, não tem muito disso de paganismo, mas tem esse lado aí do esquecimento da religião. Outra coisa interessante é que, assim, conversava ontem com o Monark sobre os critérios que a gente usa para indicar filmes para os ouvintes assistirem, né? Desde já a gente indica para os ouvintes. Não assistam nenhum desses três filmes que a gente está comentando aqui. É perda de tempo. É perda de tempo. A não ser que você queira assistir para tentar entender as coisas que a gente está falando aqui. Entender melhor o que a gente está falando aqui. Mas, de toda forma, eu não aconselho. Né? A gente tem pouco tempo e tem que tentar investir em coisas melhores, né? Talvez eu faça até uma playlist de filmes que você não deve assistir. Né? Depois a gente faça a playlist dos filmes que vocês devem assistir. Né? Por exemplo, você pega o Midsommar. Tem alguns takes bonitos, né? Interessantes. Né? Por exemplo, quando eles estão chegando na cidade, né? Ele faz a inversão da, da câmera, né? A câmera vira de ponta cabeça. Você lembra disso, Cacique? É como se eles estivessem entrando no mundo de Alice no País das Maravilhas, né? No mundo invertido, né? Ou seja, as crenças que eles têm, eles podem jogar fora, porque ali é tudo tudo que eles julgam como certo, ali pode ser errado. E o inverso também se aplica. Eu acho que a ideia com aquilo era realmente mostrar uma inversão dos polos, né? Não dos polos magnéticos, calma, Com Davi. certeza, ele não, ele, com certeza, com certeza. O Ari Aster, ele não é otário. E é engraçado que, tipo, ele só tem três filmes na conta dele, né? Hereditário, Midsommar, e agora esse recente dele de 2022, que é o B.O. Tem Medo. Bal. Então, Bal, B.O., B.O.A., Bal. I don't speak francês, mano. E aí só E que o protagonista é o.
O Joaquin Phoenix, não é? Ou não? Não sei. Eu acho que é, depois você pesquisa É aí, você vai verdade, ver. verdade, verdade. É ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo. É ele mesmo. E aí você vê, esses filmes têm takes bonitos. Até o Monark falou, pô, mas tem filmes de terror interessantes, né? Ele citou o M, né? O Vampiro de Düsseldorf. E eu falei pra ele, cara, mas Vampiro de Düsseldorf não é um filme de terror. É um filme de suspense. Não quer dizer que não tenha nenhum filme de terror, horror, que não seja belo. Mas a maioria esmagadora não tem beleza, porque uma das características do horror, o próprio nome diz, né? É horrorizar as pessoas. Inclusive, Pô, acho que vai o. querer ver. E aí mora o perigo do que a gente sempre fala. Você enxergar beleza em coisas horrorosas. É, verdade. Um filme que eu gosto, mas ele de certa maneira é perigoso, é o Drácula de Bram Stoker. Não, cara, já falei 1000 vezes, eu não gosto de filmes de vampiro, não tem. Esse é o momento, um dos momentos que eu discordei do Olavo, quando ele elogiou Drácula e pra mim não dá, eu não consigo. Pra mim não dá, cara. Nunca me chame pra falar sobre nenhum filme de vampiro, cara. Não gosto de nenhum, absolutamente nenhum. Vamos Obviamente que lá, eu gosto. vamos lá, deixa eu assistir o Anjos da Noite e ver a mulher maravilhosa chamada Cat Beckinsale, cara. Não, também não curto. Assim, na época eu curti na época, né, que Na assisti. época, pô, sim, 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 sim. Hoje pra mim não Sim. dá. Aí, vampiros e lobisomens se degladiando. A ver alguém, ver um cara que nem a premissa do Drácula, velho, tipo, se apaixonar. Além de ser um demônio desgraçado, ainda é um adúltero. É querendo comer a mulher do próximo. Não dá. E Tá aí, certo. nesse caso, é literalmente, né, querendo degustar da mulher É, do próximo. a, a mina lá, pode crer. E aparentemente, a gente já falou sobre isso, os ouvintes até também já perguntaram pra gente sobre isso, que aparentemente esse folclore hollywoodiano do terror, certas coisas parecem que tem um embasamento até histórico, né? Vampiros, lobisomens, né? Não se sabe se, obviamente que o nome não é esse, né? Até o Anjos da Noite, eles usam um nome que parece que tem relatos históricos, né? Licantropo, né? Sim, Licantropo. Parece que algumas existe algum folclore sobre isso ao redor do mundo, né? Tem até, no Brasil tem a história do chupa-cabra, né? A gente tem lobisomem aqui, pô. Então, Dos dois também tipos, né? tem essa. No interior de Minas tem essas conversas aí de lobisomem. Já vi baiano falando disso também. Mas isso parece que é uma coisa muito ancestral, digamos assim. Mas a gente sabe, no final das contas, demônios. Pactos. Se foi um pacto, se foi de possessão. Não se sabe bem, mas é aquilo. Uma coisa a gente sabe. Isso fazia já tanto mal para as pessoas, mas só piorou quando tentaram romantizar esses personagens. Tipo, porque, por exemplo, o Drácula de Bram Stoker ainda ficava claro que assim, não, o Drácula é o vilão. Ele é mau. Ele é mau. Aparentemente tem gente que defende ainda, né? O Drácula tenta vê-lo como. Porque assim, se você diz que ama uma mulher e quer. Que nem é o caso do Drácula, né? Ele ama, está amando. Só que ele quer fazer com que a mulher largue o marido dela, você não a ama, porque você está desejando mal para ela. E não dá para você amar alguém e desejar o mal para ela ao mesmo tempo. Ah, mas o cara não tinha consciência disso, meu amigo. Pelo amor de Deus, né? Mas enfim. Aí o negócio piorou depois quando veio a romantização clara do negócio. Porque Drácula, de certa forma, já é uma romantização de demônios, né? Um cara que suga o sangue para conseguir se manter em vida, né? Suga a energia vital das pessoas para conseguir se manter em vida. E ele se apaixona por uma humana, ele é capaz de amar. Para mim já é uma perversão.
Mas chegar até o nível de Crepúsculo é muito pior, né? Ou Anjos E- da Noite também, que no Anjos da Noite tem isso também, né? sim, sim. A Crepúsculo é muito pior e fez muito mais sucesso que Anjos da Noite. Então, os filmes de terror, eles não cumprem com aquelas, a maioria, né, dos filmes de terror. E aí, Anjos da Noite nem entra como um filme de terror, né? Entra, talvez até mais como uma ação, né, Cacique? É bala comendo É solto, ação. É um filme de ação. trocação, trocação franca o tempo todo, né? Crepúsculo é mais um drama, né? Romance. Romance É, com algumas cenas de ação ali. mas os filmes de terror, horror, eles não têm a beleza. Às vezes algumas cenas, como Midsommar, né? Não tem uma mensagem moral clara. Quem é o certo e quem é o errado em Midsommar? Porra, Só tem isso filho aí. da... Exato, exato. Se você não tiver consciência, se você não souber fazer o julgamento de certo e errado, o filme não vai fazer pra você, cara. Ele não vai te dizer quem é. Ele facilmente termina ele facilmente consegue terminar o filme, encerrar o filme, como se as pessoas de Harga fossem corretas e boas, sabe? Como se no fim das contas, ainda que elas não fossem corretas e boas, a Dani teve um final feliz. E é isso que importa. É, E não dá, mas a gente não pode fazer isso, assistir um filme e ficar buscando certo e errado, porque na vida não é assim, não. A vida é assim. E se você não levar a vida assim, você vai acabar num lugar muito ruim, né? Eu lembro até que essa galerinha aí dos YouTubers, booktubers e os hollywoodianos tubers, eu vou inventar o termo pros apaixonados por cinema aí. Eles até falam, né, que, por exemplo, no Homem de Palha, né? Na verdade, quando eles vão falar sobre qualquer filme que fala alguma coisa sobre religião cristã, seja protestante ou católica, eles já começam a falar, né? Ah, que nem, salvo engano, eu acho que é o filme A Bruxa. A Bruxa de Blair é o filmado em primeira pessoa, não é? sim. Então é o A Bruxa, que é feito com aquela mina que tem uma Com a cara de Anna mamãe. Taylor-Joy, que é a namoradinha do Super Bra. Então, parece que. Eu não assisti esse, né? Esse foi o filme que me introduziu a esse universo maldito, foi esse daí, cara. Então De terror psicológico. você vai poder falar com mais propriedade. Parece que esse retrata um pouco sobre o protestantismo puritano. Sim, sim. Então, quando esses caras vão comentar sobre esse filme, por exemplo, ele vai falar que esse filme é muito corajoso, porque ele vai usar cenas onde, por exemplo, a família da protagonista é isolada, porque ela não cumpria com certos requisitos do protestantismo da onda puritana que estava vindo por ali, e crenças como, se você não batizar seu filho, ele vai para o inferno. Tá, meu filho, isso é uma realidade até hoje. Os cristãos acreditam nesse tipo de coisa. Só que sabe qual que é o problema? Eu volto a dizer. Se um pagão fizesse tal coisa, eles não iriam criticar desse jeito, pô. É um absurdo isso. Não, eles não iam falar isso. Eu volto a dizer. Eles falam isso porque o cristianismo tem certas características, é, atualmente, né? De não atacar frontalmente os seus inimigos. Tá todo mundo muito boiola. Ninguém ataca os inimigos. Todo mundo acha que é São Francisco de Assis. Só que São Francisco de Assis é cuspir na cara de gente que faz esse tipo de coisa. Claro que essa onda puritana protestante teve seus problemas. Mas você percebe a desonestidade dos caras de aproveitar certas situações para atacar o cristianismo? E eles não usam a mesma régua para as outras religiões. Por isso que, velho, vocês. Não, mas às vezes vocês ficam falando, xingando os caras que fazem isso, né? Vocês podem acabar afastando. Fala assim, meu filho, eu não tô afastando ninguém, ele já tá afastado. E ele tá falando absurdos. Xingá-lo não é nem uma ofensa, que nem o Olavo falava. Isso daí é uma constatação da realidade, é um diagnóstico. Não tô ofendendo ninguém.
Eu tô falando que ele é idiota porque ele é um idiota mesmo. E quem sabe se eu mandá-lo tomar no cu, ele não vai mesmo tomar no cu e melhora de vida. Os caras fazem acusações muito graves, pô. Aí eles falam, nossa, como tal filme é corajoso por atacar o cristianismo assim, e assado. Ô, assim, meu filho, se o cara tá falando que quem? O filho é seu. Ele tá batizando o filho é dele, né, seu filho? Mas nós não podemos deixar que eles criem os filhos deles com preconceitos. Você fala, então, mas você quer que eu deixe que você crie seus filhos com preconceitos em relação à minha religião? Mas você não quer que eu crie meus filhos com preconceitos em relação a você? Mas isso aí é a tal hipocrisia. Fala assim, por isso, pô, eu vou respeitar. Não vou ficar que nem os caras assim. Olha a hipocrisia dos booktubers. Olha a hipocrisia do pessoal que faz análise de filme. Não, pô. São idiotas. Eu não faço que nem o Nicolas. Eu chego aqui, dou nome aos bois e falo, não acompanho esse tipo de gente. Se eles quiserem resolver no pugilato, no pancrácio, que nem nas Olimpíadas na Grécia Antiga, a gente resolve. Resolve pessoalmente, resolve por palavras, do jeito que eles quiserem. Mas assim, amizades, coexistir, não dá. Eu acho que foi no primeiro episódio de 2023 que a gente falou, fez um episódio só falando sobre isso. Era assim, não dá mais pra você conviver com seu amiguinho lá de esquerda, assim, porque o pensamento do cara envolve prender ou matar pessoas como você. E esses caras que fazem análises de filmes, eles literalmente, se você falasse assim, você gostaria que o cristianismo deixasse de existir? Sim, falaram que sim. Se não falasse que sim, ia dar aquela sabonetada para não parecer radical, mas ia falar, ia usar eufemismo para falar que sim. Quer dizer que preferia que, se não deixasse existir, que pelo menos ele fosse mais fraco, mais atenuado. Entendeu? Só que eu acho que para hoje, desses três filmes, eu acho que é isso, né? Porque a nossa linha de raciocínio, a gente não fica contando a história do filme, né? E mostrando o final. Olha, se no final acontece isso, isso e isso, né? É filme com paganismo. O que vai acontecer? Um monte de gente vai ser sacrificada, pô. Não tem muita novidade, sabe? No Homem de Palha ainda tem a questão da existência, né? Como foi um filme de 1970, ainda acreditavam que o cristianismo existia e eles não tinham essa agenda de ignorar a existência do cristianismo. É. Então tem um católico lá e ele vai entrar em confronto com os filhas da puta pagãos lá. Se você Mas, não acha que alguém que mata uma criança é filha da puta, alguém que mata outra pessoa é, como oferenda, é um direito seu, velho. Entendeu? Cada um com seus problemas, pô. Diga. uma coisa que eu fico pensando era o que teria acontecido, né? Se eles tivessem visitado aquele templo, aquela casa amarela mais cedo, né? Que era o único lugar de todos os lugares ali que eles eram proibidos de visitar, era exatamente aquele lugar. Para eles era um lugar sagrado, né? E aí quando abre, na verdade é só um galpão de palha feito para queimar a gente. E quando queima, queima por completo, né? Sem sobrar mais nada. E é interessante como as pessoas sendo queimadas lá dentro, né, e tudo mais. Do lado de fora você tinha total histeria, né? Mais uma vez o grito, mais uma vez o choro, mais uma vez o pessoal rolando no chão. Apesar Então, de não ter crianças ali no momento, né? assim, quando você falou lá que falou assim, o que que a namorada fez? Você falou assim, não, ela chorou. Mas depois ela sorri Rio. enquanto o namorado É, está sendo queimado vivo. verdade. Entende? E disseram que eles não iriam sofrer. Mas eles não gritaram de dor. Gritaram. Inclusive, essa simbologia é meio estranha, né? Em vários filmes aparece isso, de uma história de um fogo que não queima, né? Que não machuca. Né? No filme lá. Sempre esqueço o nome do filme. Não sei se é Sete Portais Nove ou, portais? ou Nono Portal. Eu nunca lembro o filme do Johnny Depp lá. Filme Uhum. interessante. Né? No final, um dos personagens lá, que tá em busca do Nono Portal, ele coloca fogo em si mesmo e fala que não vai queimar. E realmente, nos primeiros segundos, ele não pega fogo, mas logo depois
ele começa a sentir dor. E aí tem nesse filme também no Midsommar, né, pessoas pegando fogo, e também tem no The Wicker Man, né, no Homem de Palha, né, o nosso protagonista ele é queimado vivo no final do filme, né, mas muito interessante que ele não nega a fé dele até o último suspiro. Ele morre rezando. Ele morre rezando. Só que Semelhante ao personagem do Silêncio, né? O padre do Silêncio. Que ele ele é é uma inte... espécie, ele vira uma espécie de Marte, né? O, esse rapaz do Homem de Palha, né? Porque ele, Aham. ele morre sem negar a fé dele, né? Ele morre na mão dos pagãos sem negar a fé dele. Ele, como eu dizia no momento que você saiu aí brevemente, ele é o herói. Ele literalmente é um verdadeiro herói no filme. Ele abandona toda a vida dele em busca de uma criança desaparecida, uma criança que nem conhece, né, diretamente, mas vai atrás dessa criança, né? Ele luta pela vida da criança, vai para um lugar desconhecido, sozinho, né? E no final ele descobre que na verdade ele foi manipulado desde o começo, né? Que assim como no Midsommar, né, eles precisam de estrangeiros, mas como o cara não aceita se deitar com uma das moças que faz parte da seita, ele acaba servindo como um sacrifício perfeito porque ele é virgem, né? E no filme tem um personagem, salvo engano, ele foi indicado ao Oscar, né? Que parece que é o mestre de cerimônia deles lá, é o líder da seita. Não fica muito claro se ele acredita ou não naquilo, sabe, no teatro, naquela religião, né? Ele usa meio que para manipular as pessoas daquele lugar, né? E também eu não lembro se Midsommar tem isso, né? Mas no Homem de Palha eles tiveram uma safra ruim, né? Então também tá ligado com essa questão da colheita, né? De você Uhum, das ter estações. O das simbolismo das estações. estações. Sim, e de você ter bons frutos, né? E como você não sacrificou ninguém, os deuses ficaram com raiva de você e agora você tem que sacrificar umas pessoas aí para ver se a próxima colheita vai ser melhor. Mas eu acho que no mais, eu não me recordo se tem mais algum ponto que a gente possa aí destrinchar. É, claro que É. cada um, O que claro, sobrar, a gente bota pro próximo vídeo. sim, sim. Então, eu acho que é isso. Fiquem com Deus até uma próxima oportunidade. E cumprimos com a promessa, né? Dissemos que iríamos fazer esse episódio aqui. E E espero, fizemos. espero que tenha ficado produtivo. É a turma puta xingando a gente nos comentários. Vamos lá. Falou! Falou, falou, falou.